Vai. Ok, boa noite a todos e todas aqui presentes para mais essa apresentação. Meu nome é Adneide Nolasco, sou baiana, mas moro em Recife há 40 anos, já me pernambucanei. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje à noite, nesse projeto maravilhoso que é o lançamento de um livro. O título do livro é e será MDR um novo alcance. Como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu tudo isso? A fim de divulgar o MDR, porque nós todas aqui somos terapeutas, psicoterapeutas de MDR, nós criamos a ideia de fazer congressos, encontros Nordeste de MDR. E aí, nesse quinto encontro, fizemos 4 presenciais, chegou a pandemia, e aí o quinto encontro nós fizemos online, e ficou tão maravilhoso o resultado desse encontro que nós o transformamos em um livro. E hoje, a nossa 4ª coautora, né, doutora Luciana Guimarães, direto da Flórida, vai estar nos apresentando o seu capítulo. Tá? É um prazer muito grande ter vocês aqui. Eu creio que todos são terapeutas de MDR, pelo menos uma boa parte, mas para quem não sabe o que é MDR, é uma abordagem fantástica que trata diretamente dos traumas. Vai lá no nosso subcortical, a região onde estão alojados os traumas, desde a barriga de mamãe ou até traumas transgeracionais, e cura completamente esses traumas. Tá? Mas não quero gastar muito tempo, porque eu quero deixar o tempo para você. Tá? Então, Luciana, primeiro nos fale quem é você. Oi, gente, tudo bem? Eu quero cumprimentar todos vocês que estão aqui na reunião do Zoom, aqui junto conosco, a vocês que estão nos acompanhando pelo Insta. Eu sou Luciana Guimarães, sou psicóloga há 22 anos. Eu sou especialista em psicopatologia, sou especialista em cognitivo comportamental e psicodrama, e também especialista em traumas e MDR pela Trauma Clinic. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí desse capítulo do livro, que é MDR ao alcance de todos, e o meu capítulo é sobre o toque, MDR, atuando MDR, tratando o toque. Legal, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. O pessoal do Zoom está ouvindo? Pessoal, como é que está? Sim, é isso que eu quero checar. Todo mundo está ouvindo, o pessoal do Zoom? Ok, legal. Então, nos fala... Quem está no Insta também, gente, está ouvindo? Não, acho que está legal, tá tudo legal. Vamos lá, então. Ô, Luciana, e como é que foi teu encontro com o MDR? Como é que você conheceu o MDR? Conta para nós. Todas nós temos uma história, né? Como é que foi o nosso encontro com essa abordagem fantástica? Conta para a gente como é que foi a sua. Eu tenho uma história com o MDR, Adneide, porque eu conheci o MDR através de uma amiga minha, e que havia falado sobre o fato dela ter feito o MDR, uma sessão de MDR, ter curado de um trauma, em uma questão de 1 ou 2 sessões. Eu fiquei muito interessada e comecei a ler a respeito, isso anos atrás. E, na época, eu e minha família, nós estávamos planejando uma mudança de país, estaria fazendo mestrado em outro país. Eu decidi não fazer o MDR naquele tempo, mas eu comecei a divulgar o MDR para outras colegas de profissão. E elas fizeram o MDR, eu ainda estava no Brasil, na verdade, demorei um tempo depois para fazer o MDR, e deu certo. Fiz o curso de MDR e comecei a experimentar uma revolução no tratamento de todos os meus clientes. Porque o MDR, ele é uma abordagem integrativa. E é um tipo de psicoterapia que tem revolucionado tratamentos, né, os tratamentos. E, inclusive, nós temos mais de 900 artigos publicados pela revista PubMed. Uhum. Então, ou seja, há uma comprovação científica, sim, do EMDR. O EMDR é uma abordagem que foi criada por uma cientista americana, a doutora Francine Shapiro, isso na década de 80, relativamente o EMDR é uma abordagem nova, e quem pode trabalhar com EMDR, é bom ressaltar isso, são médicos e psicólogos que têm experiências
com psicoterapia. Então, nós podemos aplicar essa abordagem, que é uma abordagem magnífica, e assim, o resultado a gente vê pelo feedback dos nossos clientes, né? Então, assim, o resultado é realmente extraordinário. Com certeza. Quando você... Oi? Essa é a minha história com a MDR. Joia. Eu indiquei para os meus amigos fazerem o curso, para os meus amigas psicólogas e psicólogos, antes mesmo que eu fizesse o curso. Imagina, isso anos atrás, né? Então, eu tenho uma história de amor com a MDR. E é uma abordagem que muda a nossa vida, né, Lu? Eu costumo dizer que muda a nossa vida pessoal, profissional e financeira. Realmente é fantástico, Exato. fantástico o efeito. Mas vamos lá para o seu tema. Quando você me mandou o título do capítulo, lá na organização do 5º Encontro Nordeste MDR, eu já achei assim, de uma criatividade incrível. Gente, olha o título do artigo dela. Na época, era realmente um artigo para a palestra. Pensamento, pensamento. Deixe-me em paz ou traga-me a paz. Achei fantástico. Um caso de toque com MDR. Fala primeiro, como é que surgiu assim, essa ideia criativa de mandar esse recadinho para o pensamento? Então, Adinete, eu gosto muito desses, assim, eu gosto de exercer essa criatividade, não só para textos, como também para artigos, né? E como eu ia falar sobre o toque, é até interessante eu falar o porquê eu escolhi esse caso, porque é um caso que me intrigava muito. E a questão do pensamento obsessivo, ele traz um desconforto muito grande, não só para o cliente, quanto também para a família do cliente. Então, tudo que ele pedia eu quero ter paz, eu quero ter pensamento de paz, eu não aguento mais esses pensamentos desse jeito, eu preciso que esses pensamentos, eu preciso que eles vão embora, eu não quero mais esse tipo de pensamento. Então, foi daí, dessa fala do cliente, que eu trouxe, então, esse título. Tá. E o que... Pensamento, deixe-me em paz ou traga-me a paz. Entendi, realmente é a fala dele. E o que te motivou a falar sobre esse caso lá no encontro? Olha, 2 motivos. Eu diria que o primeiro motivo que eu fui motivada a falar sobre esse caso, é porque nós não temos muitos artigos ou textos ou muitas explicações no contexto Brasil referente ao tratamento do toque com EMDR. Então, eu acreditei que poderia ser um tema bem pertinente, que poderia ajudar os colegas psicólogos, bem como pessoas que sofrem com toque, ao ter acesso ao que foi escrito e ao que foi, quando foi feita a palestra, poderia dar uma esperança para as pessoas que têm saída, têm solução. Né? E principalmente no quesito psicoeducação, de explicar o que é o toque. Esse foi o primeiro motivo. Então, trazer algo que no Brasil ainda está, nesse quesito de toque, ainda está sendo estudado. Claro que os Estados Unidos tem muitas pesquisas, etc., mas que não tem tanto acesso assim no Brasil, para os brasileiros. E o segundo motivo, Adnete, se refere mais à minha questão do meu trabalho em si. Eu sou, como eu falei, eu sou psicóloga há 22 anos e o meu público, em sua maioria, é um público de igreja. Então, eu tenho uma clínica que é a Reconciliar, e a Reconciliar, ela atende não só lideranças, como membros também da igreja. E o que eu sempre observei ao longo desses 20 anos, atendendo líderes, membros e pastores, ou seja, a liderança da igreja e membros. As pessoas têm muito pouco conhecimento acerca das psicopatologias em si. Não que eles sejam obrigados a conhecer, não é nada disso, mas eu acredito na importância de saberem um pouco, principalmente na hora de fazer os aconselhamentos e saber exatamente quando indicar para um profissional ou quando um aconselhamento basta, e saber a diferença entre o que é uma psicoterapia e o que é um aconselhamento. Um aconselhamento espiritual, por exemplo. Então, eu sempre fiz questão de ressaltar isso. E como
a pessoa em questão faz parte de um contexto de igreja, eu considero pertinente trazer essa realidade que acontece dentro das igrejas. Então, ou seja, dentro das igrejas nós temos casos de depressão, temos casos de ansiedade, de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, temos casos de toque. Então, quanto mais nós falarmos para esse público, mais essas pessoas terão acesso a um tratamento que realmente pode fazer a diferença na vida delas. E a gente sabe, né, Lúcia, enquanto sofrimento esse transtorno traz para as pessoas. Te ouvindo aí, eu me lembrei, não sei se vocês já assistiram, uma peça, uma comédia, Toque, Toque, Toque. Né? Então, numa das minhas idas para São Paulo, eu assisti, realmente é uma comédia que acontece na sala de espera de um consultório de um psiquiatra e cada um chega com um tipo de toque. E aí, quando eu voltei para Recife, eu estava comentando com um grupo de colegas, inclusive uma delas é mãe de uma pessoa que tem, um rapaz que tem o transtorno. E aí, depois que eu terminei de contar, ela disse assim, né, contando rindo de como é que era realmente a peça, ela disse assim, só que tem um detalhe, na vida real não tem graça nenhuma. E realmente, na vida real, não tem graça nenhuma. Tá? Mas, Lu, me diga uma coisa, nós temos os pensamentos ditos normais, certo? E os pensamentos obsessivos. Qual a diferença entre eles? E aí você já pode aproveitar e nos dizer o que é toque. Ok. Ótimo você poder falar sobre isso. A gente realmente tem uma diferença. Esses pensamentos, conforme você mesmo disse, ditos normais, são pensamentos aleatórios que todos nós temos no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, nós temos pensamentos que podem sim nos trazer aflições, angústias, etc., mais preocupações, mas são pensamentos que, na mesma medida que esses pensamentos eles chegam, eles também vão embora. Eles permanecem conosco, podem permanecer conosco por um tempo, mas não tem uma relevância significativa. Né? Isso, por exemplo, isso também, esses pensamentos ditos normais, eles também são diferentes, por exemplo, dos pensamentos, vamos dizer, ansiosos, porque esses pensamentos para uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, por exemplo, são pensamentos que vêm carregados de preocupações excessivas, que também são diferentes, esses pensamentos são diferentes desses pensamentos ditos normais. Eu costumo falar sempre para os meus clientes o seguinte, deixa eu até pegar aqui algo aqui para poder exemplificar, usar isso aqui. Assim. Só um pouquinho, Luciana, minha equipe técnica está te pedindo para você abrir o teu som no Zoom. Peraí. Tá? E agora? Melhorou? Acho que sim, né? Acho que sim, né? Eu coloquei aqui. Tá, desculpe ter interrompido, continua. Então, o que acontece? Eu costumo, então, explicar isso para o meu cliente, para explicar essa questão do pensamento do ansioso. Imagine só, um evento, vou usar essa caneta aqui só para exemplificar. Um evento lá na frente não aconteceu ainda, está lá no futuro. O que acontece? Esse evento, a pessoa que tem ansiedade, ela traz esse evento para o presente dela, o evento está lá no futuro, mas ele vem assim? Não vem, o evento não vem para o seu presente, o evento ele continua lá, o acontecimento, o provável acontecimento está lá na frente. Qual o problema então? O que vem para o meu presente? Vem a percepção que eu tenho do evento. Então, essa percepção que eu tenho do evento é uma percepção que é carregada, por exemplo, de preocupação excessiva, de crenças, em sua maioria, disfuncionais, bem carregado, por exemplo, vamos dizer assim, de uma incerteza, né? Uma preocupação excessiva com aquilo que é incerto. Então, eu vivo esse presente... No presente, essa percepção que eu tive, essa percepção envolvida em preocupações que são excessivas. Então, esse é o pensamento do ansioso. Agora, há uma diferença, e para explicar o pensamento obsessivo, é importante eu explicar o que é o toque. Primeiro, toque, transtorno obsessivo compulsivo. De acordo com o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico dos Transtornos e Estatístico dos Transtornos Psicológicos, nos diz o seguinte: o transtorno obsessivo compulsivo, ele é um transtorno grave, é um transtorno intrusivo e um transtorno muito desconfortável, não só
para o indivíduo, quanto também para a família do indivíduo. E o TOC, ele é caracterizado por obsessões ou compulsões. Ah, mas então o que são as obsessões? Desculpa, obsessões e ou compulsões. E o que são as obsessões? As obsessões, elas são pensamentos, são impulsos ou são imagens que são intrusivas, que provocam, intrusivas e recorrentes, e que provocam uma ansiedade, um sofrimento muito clinicamente relevante na vida do indivíduo. E já a compulsão são que as compulsões são comportamentos repetitivos ou atos mentais. Os comportamentos repetitivos, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o comportamento de lavar constantemente e insistentemente as mãos. É um ato, né? É um comportamento repetitivo. Já o ato mental se refere, por exemplo, a repetir palavras, a fazer contagens a nível mental. Então, essas são as compulsões. Toda obsessão, ela vem acompanhada de uma compulsão? Não necessariamente, mas em sua maioria, sim. Então, sempre que tem um pensamento obsessivo, em sua maioria, ela vem acompanhada de um comportamento compulsivo. Por quê? Porque esse comportamento compulsivo, repetitivo, ou os atos mentais, eles acontecem de que forma? Para amenizar esse sofrimento. Então, na verdade, ele é uma resposta ao pensamento intrusivo, que já traz muito desconforto. Então, como resposta para amenizar esse sofrimento, vem, então, essa compulsão. Então, veja bem, o pensamento obsessivo, dentro das obsessões, ele é diferente. Ele é intrusivo, ele é recorrente, ele é persistente, e ele não é voluntário, ele é involuntário. E isso eu acho extremamente nós informarmos para os familiares, porque é muito comum as pessoas chegam e falam, quem tem TOC, fala, nossa, mas esses pensamentos não saem da minha cabeça, eu não sei mais o que eu faço, porque esses pensamentos, eles estão ocupando a maior parte do meu tempo durante o dia, e as pessoas, não é só você parar de pensar. Não, que isso, para de pensar e resolve. Não, pensa outra coisa, faz isso. E, na verdade, não é assim, porque não é voluntário. Então, esses pensamentos, eles são disfuncionais e são intrusivos. E são involuntários. A pessoa, ela não tem ela não deseja, ela não tem como evitar que esses pensamentos cheguem até ela. De novo, Lu, uma paciente que ela tinha que deixar a florzinha do copo na geladeira virada deste lado. Porque se a florzinha do copo ficasse virada para o outro lado, alguma coisa ruim ia acontecer. E aí no MDR a gente procura o evento-chave. O que é evento-chave? Onde foi que tudo começou? Exatamente. Porque é um comportamento que não condiz com o adulto. O adulto, racionalmente, lá no seu neocórtex, sabe que não tem problema nenhum se a florzinha ficar virada para qualquer lado. Tá? Mas o comando que vem do subcortical diz que não. Qual foi o evento-chave dessa paciente? Ela tinha primeira infância, 5, 6 aninhos, estava lá no quintal brincando, debaixo do pé de manga, de pegar as mangas que estavam caídas no chão e enfiar os pauzinhos para fazer o boi, a vaquinha e tal, tal. E papai estava sendo velado na sala. Se eu tivesse enfiado os pauzinhos direito na manga para fazer o boizinho, a vaquinha, papai não teria morrido. Só para dar um exemplo de como é que a coisa funciona e realmente é involuntário. O paciente não tem esse controle. Exato. Nesse caso, essa minha paciente, desse comportamento compulsivo. Tá? Exato. Outra pergunta, Luciana. Acontece com crianças também ou só adultos têm TOC? Adneide, pesquisas mostram que a maior prevalência tem sido a partir de 11 anos de idade. As crianças, elas ainda não têm aquela condição de explicar, por exemplo, o comportamento compulsivo dela, o comportamento repetitivo. Então, é claro que
toda regra tem a sua exceção, é encontrado sim, mas é muito longe do que temos em pesquisas e o que nos mostram as pesquisas por exemplo, de descobrir o toque desde a adolescência a partir de 11 anos de idade. E é interessante também informar que quando se descobre o toque, por exemplo, em sua maioria, em idade adulta, em sua maioria, tem uma prevalência no sexo feminino. Quando se trata da infância, ocorre com prevalência no sexo masculino. E um dado também, assim, significativo que a gente vê é porque, geralmente, algumas pessoas, elas tendem a nem procurar o tratamento e procuram o tratamento tardiamente, o que faz com que o toque se torne crônico, né? E as notícias de remissão do toque sem tratamento, elas não são muito, vamos dizer, otimistas. Por quê? Porque o toque, sem tratamento, a remissão, por exemplo, em adultos, a porcentagem é somente de 10%, de todos os casos. Sem tratamento, há uma remissão de 10%. Em comparação, por exemplo, a um pré-adolescente, enquanto adolescente, a remissão há uma provável remissão de até 30% do toque. Isso sem tratamento. E quando independente da abordagem, você também deve, não? Não. Aí eu me refiro, independe da abordagem. Isso, exatamente. Porque a abordagem indicada pela Organização Mundial de Saúde para o tratamento, em específico, do toque, é a cognitivo-comportamental, isso. E também a disposição da exposição e prevenção de respostas. E o EMDR entra de uma maneira significativa como uma abordagem integrativa a esses. Algumas pessoas têm entrado, e aí eu vou te fazer uma pergunta específica agora sobre o MDR nesses casos, mas aí se você pudesse falar bem rapidamente o que é MDR para quem está entrando agora, certo? Sim, A pergunta é, como é que a psicoterapia MDR trabalha nesses casos? Tá. Olha só, de repente a gente pode até falar um pouquinho dos casos, porque eu vou explicando, né, Adneide, sobre como que o MDR pode trabalhar com esses casos. Né, pode ser? Porque aí eu já falo já de uma maneira bem ampla, e é uma maneira muito interessante, assim, de trabalhar. E aí a gente já fala um pouquinho, né, mais do MDR. Olha só, é um caso, e é importante também avisar que nós só estamos falando desse caso, claro, omitindo muitas informações e trocando dados também da pessoa para que não seja identificada, e também eu também tenho a carta, o consentimento para que esse caso fosse colocado não só no encontro de EMDR que nós tivemos, como também na publicação do livro e também em apresentações como lives abertas, né? Então, tem esse consentimento, desde que fosse mantido os dados em sigilo ou trocados. Então, eu vou trocar aqui e informações serão omitidas. Enfim, trata-se então de um paciente que ele, na idade de aproximadamente 21 anos de idade, e ele chegou com essa queixa de que não aguentava mais pensamentos o tempo todo, pensamentos que ele não tinha controle sobre ele. E era um sofrimento terrível, porque estava prejudicando não só o funcionamento social dele, mas também estava prejudicando o funcionamento no trabalho, estava prejudicando em outros ambientes que ele fazia parte. E ele já carregava já há alguns anos esses pensamentos, esses sintomas. Quando ele começou a descrever, logo já foi possível, porque nós já imediatamente, a gente já tem aquela, né, aquela conexão lá com o DSM-5, então já foi possível já perceber que pelo diagnóstico, pelo critério de diagnóstico, ele se enquadrava então no toque. Eu fiz toda a primeira entrevista dele, que é o que compõe ali a fase 1, fazer uma anamnese completa, saber a história do cliente, e ele me relatou algumas coisas, mas com muita dificuldade, porque falar do problema para ele era o mesmo que trazer aqueles pensamentos à tona e assim alguma coisa fosse acontecer por causa daqueles pensamentos. Então, para ele era muito difícil. E ele mesmo pediu para que eu falasse com os pais, porque os pais saberiam, então, explicar.
E quando os pais vieram, então, para o consultório, ao interrogá-los, e eu já havia diagnosticado já esse cliente como um toque já no começo, porque estava muito evidente, muito claro, e a mãe, então, relatava que, da minha pergunta, se ela observava algum comportamento dele repetitivo na infância, ela disse assim, a única coisa que eu me lembro é que ele gostava de empilhar os calçados de uma maneira muito organizada, muito certa, porque ele tinha pavor de ver um calçado virado, porque a gente falava muito para ele assim, oh, não deixa calçado virado não, que se o calçado ficar virado, a mãe morre. Eu não sei se alguém já ouviu esse... eu também ouvia isso. E esse cliente também ouviu isso. E ela disse que, só que isso era comum, ela falou assim, não, todo mundo, ela falou, eu ouvia isso e eu falava isso, mas ele pegou isso com tanta verdade, que ele colocava tudo empilhado. Era a única coisa que acontecia, não tinha mais nada desse comportamento dele. Perguntei se tinha alguém na família que poderia ter um toque. Ela custou lembrar, mas aí ela falou, não, só teve um tio meu, um familiar, não me lembro, que ele sempre achava que tinha deixado o gás do fogão ligado. Aí a gente já, né, fica antenada. Então, ele deixava o gás do fogão ligado. E todas as vezes, ele tinha que conferir várias vezes, mas aí ele ficava tão inquieto nas nossas reuniões de família, que ele deixava tudo lá e voltava para casa, porque ele cismava que ele não tinha desligado, ele achava que a casa ia pegar fogo. Mas assim, aí eu falei, mas ele foi diagnosticado, chegada diagnosticada, falando, não, a gente só falava que ele era cheio de manias. Então, ou seja, mais uma característica, né, que colocam um estereótipo na pessoa, é cheia de manias. E, na verdade, então, esse familiar também tinha toque, né? E em se tratando, então, desse cliente, era a única coisa que ela observava. Mas o que foi piorando o quadro? Ela se referia ao filho como uma criança muito doentinha, e não sarava, por mais que fizesse tratamentos e etc., ele não sarava de falta de ar e bronquite, coisas assim. E ele foi levado a um local, onde, nesse local, eles davam passes, numa instituição onde eles davam passes, e falaram que ele receberia espíritos. A partir daquele dia, a mãe relata que ele não conseguiu dormir sozinho, não podia dormir com a luz apagada, e ele começou a ter pesadelos. Então, ela resolveu que ele não iria mais para lá, para esses locais. Por outro lado, ela começou a levá-lo para uma outra instituição, para uma igreja, no caso, que também a profissão de fé deles é uma fé evangélica, uma fé cristã. E, chegando lá, ele participou de aliás, não, isso foi depois, veio no reprocessamento, que é importante colocar depois, mas enfim, lá ele começou a ouvir as pregações e etc, e começaram a falar que quem pensava coisas ruins, tinha pensamentos ruins e desejava o mal para o outro, é porque essa pessoa precisava de libertação, porque ela estava sendo muito atacada, segundo eles, né, pelo inimigo, e precisava de libertação. Essa pessoa poderia até estar possuída. E a partir daquele dia, assim, desandou mais ainda tudo, porque quais eram os pensamentos dele? Eram pensamentos ilógicos, e eles reconhecem isso, Adneide, a maioria deles reconhecem que esses são pensamentos que são irracionais, que não têm uma conexão lógica com a realidade. Não só o pensamento obsessivo, quanto também o comportamento repetitivo não justifica, não há um respaldo lógico para que aquele pensamento não aconteça. Então, o que ele pensava? Bom, se eu ficar magoado, o pensamento você ficou magoado com a sua mãe, então ela vai morrer. Você viu um carro vermelho, seu amigo, você vai ter um amigo que vai morrer. O seu pai, se o seu pai trabalhar até tal hora, ele vai morrer, até 10 horas, ele vai morrer às 23 horas.
Então, esses pensamentos atormentavam ele várias horas no dia. E é importante ressaltar porque o toque, ele faz isso, ele incomoda, ele perturba a pessoa com pensamentos junto a esses comportamentos por mais de 1 hora por dia. Por dia, a pessoa é atormentada com pensamentos assim. Não era diferente com ele, né? Então, ele tinha essa percepção de que o pensamento não tinha como ser real, porque não, o que poderia, que respaldo teria que se ele visse um carro vermelho, o amigo ia morrer, né? Não fazia sentido. Então, naquele dia seguinte, após ele ouvir aquelas palavras na reunião da igreja, onde ele fazia parte, ou faz parte, não sei, ele foi conversar com o líder, e o líder falou o seguinte para ele: olha, todas as vezes que isso acontecer, faz uma oração repreendendo o inimigo. O que acontece? Ele começou a ter esse comportamento, até então era só obsessão, e ele começou a ter, referente a esses pensamentos, ele começou a ter, então, o comportamento repetitivo, porque ele começou a repreender. Só que isso foi tornando-se de uma maneira muito rígida. Por quê? Porque essa oração, para ele, ela tinha que ser feita num local escuro, num ambiente fechado, onde ele teria que repetir 3 vezes as mesmas palavras no mesmo tom de voz. Se ele aumentasse o tom, abaixasse o tom, ou se ele mudasse uma palavra, ele teria que começar de novo. Então, ele tinha que seguir o mesmo ritual, da mesma maneira, por 3 vezes. E, dessa forma, aliviava, trazia um alívio para aquela ansiedade daquele momento, até que o outro pensamento chegasse. Exato. O nível de sofrimento de uma pessoa, gente, para viver fazendo isso o tempo todo. O tempo todo, exatamente. Ele estava fazendo um curso e os pensamentos vinham, né, os disparadores, né, vinham, e aí o que acontecia? Ele saía correndo para ir para o banheiro, para ter o comportamento compulsivo, o comportamento repetitivo dele, e fazer a oração, repreendendo dessa maneira como eu citei, e ele começou então a ser motivo de chacota, de bullying, não só dos professores, como também dos colegas que não compreendiam, não sabiam o que estava acontecendo naquele momento. Então, como a insistência estava muito difícil, a situação cada vez mais piorando, por fim, os líderes viram que, não, precisa de uma ajuda profissional. Então, foi aí que eles chegaram até mim, né? E como, então, o EMDR entrou nessa história? Porque é importante, assim, frisar o seguinte, Adneide, o toque, né? Você pode observar, o toque, claro, ele tem um componente cognitivo, ele tem, ou seja, há um componente biológico, um componente de uma predisposição genética, pode haver sim, provavelmente o caso dele havia esse componente genético, mas também há o fator ambiental esses fatores podem desenvolver o toque, né? Então, ou seja, os disparadores, né, os eventos, né, podem desenvolver o toque. E a gente observa que, no caso desse cliente, quando ele começou a relatar, então foi uma sequência de traumas, e a cada trauma, cada vez mais, esses pensamentos eles eram mais intrusivos e mais cruéis com ele, né? Devido, ou seja, o trauma, ele estava ali efetivamente ligado, como um disparador para o pensamento obsessivo e o comportamento compulsivo. E, bom, então o que foi feito? Após ter feito toda essa fase 1, né, observado todo o histórico do paciente, e observar principalmente, olhar ali, ver em quais circunstâncias esses pensamentos aconteciam, quantas vezes, eu numerei tudo ali, um tempo, né, uma quantidade próxima ali ao que diariamente acontecia com ele. Então, usei muito as tarefas da abordagem cognitivo-comportamental, mas a exposição e prevenção de resposta, eu preferi deixar um pouco em stand-by. Por quê? Porque é necessário nós observarmos alguns aspectos, e entre eles é o seguinte: algumas pessoas até vêm muito me perguntar sobre como é que eu entrei com a EMDR em toda essa situação.
não só como EMDR, mas também tanto com a cognitivo-comportamental, quanto a exposição de prevenção da resposta, que é um tipo de cognitivo-comportamental, nós temos que observar alguns aspectos. Por exemplo, a condição do cliente. Como é que ele considera esses pensamentos? Ele considera a obsessão como algo que ele tem certeza que aquilo não é real, mas os pensamentos vêm sem que eles, né, de uma forma involuntária, mas ele sabe que não é real, ele sabe que não faz sentido. O outro aspecto eu vou observar o cliente, ele está observando essas obsessões como algo que pode ser que seja verdadeiro, e isso já nos traz, já nos remonta à questão de que ele, emocionalmente, ele já está mais fragilizado do que se ele considerasse, por exemplo, que são totalmente falsos esses pensamentos. E o terceiro aspecto, que já se trata mais de uma crença delirante, que é quando ele tem certeza que esses pensamentos são verdadeiros. Né? Então, é imprescindível que se avalie esses casos. Por quê? Essa situação. Porque dependendo dos casos, como, por exemplo, no segundo aspecto e no terceiro aspecto, em que a gente observa que, bom, algumas coisas ele percebe que é verdadeiro, são verdadeiras, e algumas, ou então todas, né? O segundo e o terceiro caso que eu citei agora. Nesses casos, há necessidade, primeiro, de nós não entrarmos com o tratamento de exposição e prevenção de respostas. Não é o caso. Por quê? Há pesquisas também que nos informam o abandono de mais de 50% dos clientes que vão fazer esse tipo de terapia e o abandono da terapia. Por quê? Porque para eles fica extremamente pesado eles serem expostos a eventos que para eles são assim, são eventos totalmente aversivos. Então, eles não permanecem na terapia. Eu estava atendendo, cheguei agora eu De peguei dificuldades o negócio emocionais, andando. mesmo de lidar com essas situações, com esses disparadores. Então, ou seja, são situações para o segundo e terceiro caso, principalmente. E onde é que eu entrei com o EMDR? Eu entrei com o EMDR para recursar o cliente. Então, eu precisava recursá-lo, ou seja, gerar nele uma melhor capacidade de enfrentamento antes de lidar com esses outros protocolos. Então, primeiro era necessário trazer uma regulação emocional para o cliente. Aí tem, é claro, nós usamos as técnicas do EMDR. Então, a questão de entrar para regular as emoções do paciente, fortalecê-lo mais no estado emocional, foi o que... Espera um pouquinho, deixa eu só ver aqui. Eu preciso fazer umas mudanças aqui. Vamos ver se vocês vão continuar me ouvindo aqui. Peraí. Está dando para ouvir? Veja bem, tá? Tá? Ok. Então, o que acontece? Então, eu entrei com o EMDR a priori para estar recursando esse paciente, esse cliente. Quando ele começou a se sentir melhor e começou a ter condição melhor de trazer esses eventos de uma maneira que não fosse tão sofrida para ele, eu comecei a entrar com os outros protocolos. Então, vamos lá. Em se tratando, que é o da cognitivo-comportamental, como, por exemplo, ele reconheceu os pensamentos, que são os pensamentos intrusivos, as crenças por trás disso, e ele tinha muitas crenças. Crenças como, por exemplo, eu sou uma pessoa má, eu prejudico outras pessoas, as pessoas não me aceitam do jeito que eu sou uma pessoa problemática. Então, ele tinha crenças como essa, e que cada vez que ele falava do evento, mais essas crenças pareciam ser reforçadas para ele. Você está vendo que eu sou uma pessoa ruim, porque eu não quero pensar isso, mas isso vem para mim, e vai acontecer. E imagina se isso acontecer. Então, ele sempre trazia, né, sempre estava trazendo essas circunstâncias. Após o recursamento com o EMDR, ele começou, então, a se sentir mais fortalecido. Bom, tendo feito isso, nós começamos a trabalhar com o protocolo básico do EMDR, que é constituído ali pelas 8 fases, né, do EMDR, e tem também, assim como outras demandas, para trabalhar casos complexos, por exemplo, protocolos específicos que agregam as 8 fases do EMDR.
Então, foi também trabalhado esse caso do toque com um protocolo específico, onde são considerados uma junção ali da cognitivo-comportamental com a EMDR. E durante o reprocessamento, isso no protocolo, no clássico que nós temos, durante esse reprocessamento, nós começamos com a cena que até então ele havia trazido, que foi a cena do culto que ele fez parte, ele começou aí vieram outras cenas, que nós começamos, então, a trabalhar. Aí foram, ou seja, a gente começa com um evento, acreditando que aquele era o chave, né? E, de repente, durante o reprocessamento, o cliente, então, ele vai trazendo outros temas mais antigos. E foi aí que ele lembrou de quando ele visitou essa outra instituição e falou que ele estaria recebendo espíritos, e ele ficou... E isso trazia para ele um índice de perturbação de nível, eu falava para ele assim, de 0 a 10, o quanto isso te incomoda? Ele, 11. Então, de 0 a 10, incomodava 11. E nós fomos, então, trabalhando esses traumas que eram disparadores para as obsessões, e até que nós conseguimos, então, reduzir, depois de várias sessões. Esse evento-chave, nós levamos 3 sessões para reduzir para 0 a perturbação. Então, ou seja, só para esse evento-chave inicial. Então, imagina todos os outros. E lembrando também que é importante falar sobre a Dineide, mas ele foi indicado também para um tratamento medicamentoso. Ele foi encaminhado logo no começo para um psiquiatra, e o psiquiatra, então, receitou um medicamento apropriado para o toque. Bom, ele começou, então, a apresentar melhoras, até porque dentro do próprio protocolo do EMDR nós trabalhamos as crenças disfuncionais, as crenças negativas, e nós reforçamos crenças positivas para que o paciente se sinta, então, mais seguro. E nós começamos a trabalhar. Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa má, nós substituímos pela crença, eu sou uma boa pessoa. Então, todas aquelas crenças disfuncionais, havia uma oposição àquela crença para uma crença positiva, para desenvolver nele essa crença positiva. E o resultado, assim, incrível que nós tivemos é porque ele, aos poucos, ele foi, ao ser exposto a para a gente trabalhar essa exposição de prevenção de respostas nele, ele foi sendo exposto a esses eventos disparadores, e aquilo já não o incomodava mais. Os pensamentos obsessivos já estavam praticamente nessa época que eu escrevi o capítulo, já estava praticamente assim, já havia reduzido 95%, e 95%, imagina, ele voltou a ter paz, ele voltou a viver, né? Então, isso é impressionante, porque olha o que o EMDR foi capaz de fazer, sabe? Reduziu, dessensibilizou todos os traumas, e foi dado um novo significado, uma nova percepção para todos aqueles acontecimentos. Então, e aí, consequentemente, foi claro, introduzidos novos repertórios de comportamento para ele e de enfrentamento. Os cartões de enfrentamento também que ele levou para casa foram imprescindíveis, porque o EMDR ele vai entrar nos pensamentos obsessivos. O EMDR ele não entra no comportamento repetitivo, e nem também nos atos mentais. O EMDR ele vai entrar nos pensamentos obsessivos. Então, nesses cartões de enfrentamento, a intenção é reduzir e reduzindo a compulsão. Então, ou seja, quando ele não tinha o pensamento, mas ele não tinha a compulsão, ele já fazia a conexão. Meu amigo não morreu. Minha mãe não morreu. A minha irmã não teve leucemia, né? Então, olha só, isso já vai mudando de uma maneira assim, muito significativa. Até porque ele é uma consequência dos pensamentos, que é uma consequência dos traumas. Exatamente. E aí eu me lembrei agora de novo de Sandra Paulo, né? Você vai falando, eu fico lembrando das minhas histórias envolvidas com o tema. Ela disse assim, num dos seus encontros: deixe o toque no palco e vá para os bastidores. Uhum. Aliás, deixe o toque no palco e vá cuidar dos traumas.
História dos bastidores foi o que eu criei no entrelaçamento do pau, tá? Mas olhe para os traumas. Porque se você cura os traumas, se você ajuda o teu paciente, não é você quem cura, é o cérebro do paciente quem cura. Se você ajuda o cérebro do teu paciente a curar os traumas, fica tranquilo. Que a consequência que são os pensamentos e os comportamentos serão com certeza eliminados. Muito, muito legal. Lu, você tem contato com esse paciente ainda? Como é que está ele na atualidade? Nos dê notícias se você tem contato com ele ainda, como é que ele está? Sim, sim. Então, na época da apresentação no encontro, como também durante a escrita do artigo, do capítulo do livro, ele ainda estava em terapia, mas hoje está de alta, já recebeu alta, voltou a fazer o curso que ele havia abandonado, ele voltou a fazer, está feliz da vida, enfim, está tudo certo com ele. E o último contato que eu tive foi para pegar a autorização com ele para colocar, para trazer o caso aqui, né? Então, foi esse último contato e estava tudo bem com ele. Graças a Deus. Outra coisa fantástica do MDR, né, Lu, é porque o paciente realmente, gente, chega um dia na sala, né, no consultório online ou presencial, sem queixas. Né? Às vezes, na primeira sessão, quando eu digo isso para meus pacientes, eles falam assim, meu Deus do céu, mas isso vai demorar muito, daqui a 10 anos. Não, até porque é uma abordagem de velocidade rápida. Exato. No tempo que eu não era MDRista ainda, hoje eu tenho 14 anos que eu só trabalho com MDR, né, aliado ao psicodrama interno, que eu também sou psicodramatista. O paciente, no final, chegava um momento assim de muita terapia e dizia assim, eu acho que está mandando até alta, né, Adneide? Você me ajudou muito, trabalhando muita coisa aqui. Tem umas coisinhas que ficam, mas não tem parte de ver com essas coisinhas. E aquilo me deixava super intrigada, porque, caramba, essas coisinhas que ficam. Realmente ficaram as coisinhas. Depois do MDR, quando a gente reprocessa os traumas, as coisinhas não ficam. O passado vai lá para o passado, que é onde ele tem que estar. Né? Eu gosto muito dessa frase, deixe o passado no passado. De referência, não de residência. Mas o que é que o trauma faz? A gente mora no passado. Tipo, o avião da adolescente, o voo da adolescente quase caía voltando da Disney, nunca mais eu entro no avião. Quer dizer, aquele passado lá, né, quando ela tinha 15 anos, hoje ela tem 30, 40, ele vai continuar sendo presentificado. Com o MDR, aquela experiência fica lá, onde aconteceu no passado. Então, realmente é possível, né, que o paciente chegue de alta e sem queixa, levando uma vida bem, bem, bem normal. Exato. Estão Qual o perguntando significado, aqui, Karine, do MDR? Você responde ou eu respondo, Lu? Karine está perguntando qual o significado de EMDR. Então, vamos lá, o significado de EMDR. EMDR, em português, significa uma psicoterapia de dessensibilização e reprocessamento de traumas por meio de movimentos oculares ou movimentos bilaterais, né? Então, esse é o EMDR. EMDR foi desenvolvido, como eu falei, pela Francine Shapiro, uma cientista americana, ali na década de 80. E é uma abordagem que é indicada pela Organização Mundial de Saúde, né? E com comprovação, é uma abordagem de evidências científicas, e ela é indicada para o tratamento de todos os transtornos de ordem mental. Verdade, Karine. O E significa olhos, assim em inglês, isso. Né, o M significa movimento, o R, reprocessamento, e o D, dessensibilização, e o R, reprocessamento. Eu costumo dizer assim, imagine que aqui estão teus 20, 30, 40, 50 anos de vida, tudo que te aconteceu, mais os 9 meses na barriga de mamãe. MDR é olhar de novo para isso, ou seja, reprocessar. Dessensibilizar, ou seja, parar de sofrer por conta disso, reprocessar e dessensibilizar as suas experiências emocionais, traumáticas e dolorosas através da estimulação bilateral do cérebro. Quando a gente dorme, a gente faz um movimento nos olhos, que é o sono REM, e aí a gente sonha. E o que é o sonho? É exatamente aquele lugar onde estão guardadas todas as nossas lembranças. Quando a gente dorme, mexe os olhinhos, relaxa a censura, e isso vem para a sala de visitas, que é a consciência.
O que a Isso. doutora Francine, né, que o Lu acabou de falar aí, a criadora do MDR em 1987, que se questionou: o que será que acontece se o paciente mexer os olhinhos, como acontece com ele dormindo no sono REM, quando ele sonha? O que acontece se ele mexer os olhinhos, acordado, não dormindo e muito menos sonhando, consciente e em pleno controle do processo? E assim, Sim. Karine, surgiu o MDR, que hoje existe em todos os continentes do planeta. Nós temos uma colega angolana aqui no Zoom, presente conosco, Bernardina, psicoterapeuta de MDR. Existe em todos os continentes do planeta, reconhecido pela comunidade científica norte-americana como uma terapia de evidência de resultados e amplamente divulgado, não só no Brasil, mas no mundo. Exato. E aí, pessoal, eu soube recentemente que estava havendo um convênio entre a ONU e a instância de MDR máxima no globo terrestre, chamado Global Alliance, para que nós, terapeutas, psicoterapeutas de MDR do mundo, pudéssemos tratar as pessoas em situação de calamidade, terremotos, furacões. E aí tem nosso projeto, né, Lu? Fala depois sobre ele. Sim, Nosso projeto verdade. é SOS Flórida, Exato. Sobradinhos, né, da vida e por aí vai. Exato. Os refugiados. Nós estamos com uma Uhum. proposta para talvez atender uns afegãos refugiados. Enfim, é um trabalho maravilhoso quando a pessoa reprocessa através dos movimentos o seu trauma, como aquilo fica realmente lá no passado, como eu já disse. Exato, exatamente. Nossa, que importante isso que você falou, Dineide, porque o EMDR, ele tem, né, há uma grande possibilidade de nós trabalharmos não só em sessões individuais, presenciais, como também online, como também com protocolos para grupos. E o EMDR tem atuado de uma maneira muito eficaz, de ajuda humanitária mesmo, né, e tantos eventos como esse, o aterramento, né, que teve lá em Minas Gerais, eu me esqueci o nome aqui agora, o soterramento que teve em Minas, enfim, tantos outros eventos de desastres naturais, como também outras situações trágicas. O EMDR entrou com uma equipe profissional para tratar os traumas que vieram dessas situações, e nós estamos com esse projeto recente agora, devido ao furacão Ian, que acometeu a Flórida o mês passado, onde uma cidade chamada Fort Myers e outra cidade chamada Naples, essas cidades foram muito afetadas por esse furacão. O furacão passou por alguns quilômetros na categoria 5, que é a categoria máxima, deixando uma parte da cidade praticamente ali debaixo d'água, e muitos brasileiros foram afetados nessas áreas. E ao conversar com a Dineide sobre essa possibilidade de nós, de ter uma equipe para poder atender aos brasileiros que foram afetados por esse furacão e estavam passando por dificuldades emocionais por causa do furacão, então foi lançado esse projeto que é o SOS Flórida. Então, isso, a Stephanie colocou aqui, o desastre de Brumadinho, Minas Gerais, exatamente, Stephanie, teve o EMDR teve lá sim para poder trabalhar com as pessoas que sofreram, passaram, né, por esse desastre. Então, esse projeto SOS Flórida tem uma equipe de mais de 40 profissionais que estão voluntariamente atendendo as pessoas que sofreram com o furacão Ian na Flórida. E, assim, graças a Deus tem alcançado, né, pessoas, ou seja, os psicólogos ali do Brasil, atendendo essas pessoas, os brasileiros que moram no estado da Flórida, que estão sofrendo com traumas, né, referente aos danos provocados pelo furacão. E fora que nós temos outros projetos que essas colegas maravilhosas de MDR têm feito conosco. Nós ainda temos o projeto SOS Coronavírus, tá? Ele surgiu no auge da pandemia. Hoje nós ainda temos, graças a Deus, com uma procura bem pequena, mas ainda temos. Nós temos o projeto Um ao Outro Ajudou, porque muitas vezes as pessoas querem fazer psicoterapia, mas não têm dinheiro. Nesse projeto Um ao Outro Ajudou, você paga o valor que você puder pagar, tá? E, recentemente, nós criamos um projeto que eu tenho estado apaixonada por ele, que é o Projeto Vida. Não sei se vocês sabem, gente, mas a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Sim. A cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. E aí nós criamos esse projeto para atender
pessoas que têm ideação ou tentativa de suicídio e familiares de vítimas de suicídio. Eu coloquei meu telefone aqui no Zoom, eu vou pedir que você, Lu, coloque o seu aí no Instagram, eu também vou colocar o meu aí. Se vocês quiserem fazer parte, só tem uma exigência, tá? Tem que ser psicoterapeuta de MDR, para poder atender essas pessoas. E vocês falem conosco, que nós teremos o maior prazer em receber vocês e inseri-los nesses projetos, tá? Mas eu queria voltar para o teu tema. Pensamento, pensamento. Traga minha paz ou deixe-me em paz. Eu acho que com o teu paciente acontecerá as duas coisas. Ele tanto ficou em paz, como trouxe a paz para ele. Sim, sim. Graças à maravilhosa abordagem com a MDR. E eu queria abrir um pouquinho para as meninas aqui do Zoom, se alguém tem alguma pergunta para a Luciana, algum comentário. E também as meninas aqui do estado, os nossos participantes, meninas e meninos, né, gente? Do Instagram. Se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, né? Ela explicou tão direitinho, mas de repente alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa. Eu queria perguntar para a Quando vocês vão ir Lu. pensando na pergunta, eu já queria adiantar. Karen, quer falar? É isso, eu esqueci de levantar a mãozinha. Um pouquinho, Karen, que eu não estou te ouvindo. Vai. Tá. Eu queria perguntar para a Luciana se ela começou, desses traumas todos que ele trouxe, tu começou do menor para o maior? Como que você fez essa escolha com ele, o cliente? Por onde começar o reprocessamento, Isso. Karen? Sim. E aí, Lu? Você pode repetir a pergunta, Dineide, porque Ela ficou bem pergunta- tocada aqui para mim. Ela perguntou por onde você começou o reprocessamento, que é a fase 4, certo? Uhum. Se do trauma de maior perturbação ou de menor. Eu comecei pelo de maior perturbação. Porque antes, quem foi que perguntou qual o nome? Foi Karen. Karen. Porque antes, Karen, primeiramente eu recursei o paciente. Então, primeiramente, eu regulei o paciente. Usei até o mindfulness como tarefas de casa para que ele pudesse executar, ou seja, ele estava sendo ali, vamos dizer, terapeutizado todos os dias. Então, primeiro eu recursei. Depois que eu recursei, é que eu tomei iniciativa e realmente eu comecei pelo gigante, né? Como diz a Adneide. Comecei ali pelo gigante. Tá. Mas primeiro aí, ele estava recursado, já estava bem recursado. Para quem não conhece MDR, existe um protocolo de 8 fases. Na primeira fase, a gente pega toda a história clínica, e na segunda, a gente faz exatamente isso que o Lu está dizendo, a gente recursa o paciente. Isso. E o que é recursar? É mostrar que ele tem recursos internos, externos, e para quem acredita neles, os espirituais. Só que não adianta dizer isso para o paciente. Quando eu faço assim, é quando eu falo, por exemplo, racional. Você é forte, você é inteligente, não adianta. Você vai gastar tempo e saliva. Exato. Mas quando você pede para ele uma cena, teve alguma cena na sua vida que você foi forte? Pensa nessa cena, pega uma crença positiva olhando para aquela cena, e você faz os movimentos instalando, está recursado. Porque vai direto lá no subcortical, onde estão as mentiras acerca dele mesmo, e essas mentiras começam a desaparecer e as verdades vão entrando. Então, Karen, parece que com esse paciente devidamente recursado, ela já pode pegar o que a gente chama de SUDES, né? Os SUDES mais alto, que é o nível de perturbação mais alto, e ele aguentou, pelo jeito, o tranco. Exatamente, mas assim, é como eu falei também, Karen, eu observei aqueles 3 aspectos, os insights, né, da percepção que o cliente tinha eu estou falando aqui olhando para o Zoom, deixa eu falar aqui olhando para o Insta, porque vai ficar mais fácil, não fica assim. Então, o que acontece, Karen, o que eu fiz, eu observei esses 3 aspectos que eu falei, da importância deles, né, de nós observarmos primeiro, por exemplo, como é que ele percebe as obsessões, os pensamentos obsessivos, como ele percebia como não tinha nada a ver, não tinha conexão com a realidade, primeiro ponto. Segundo ponto, se ele percebia como, não, pode ter alguma coisa real sim, pode ser que alguma coisa seja verdadeira, e o terceiro e último ponto, se havia essa crença delirante, não é? Realmente é tudo verdadeiro. Então, entre o segundo ponto e o terceiro ponto, nos dá indícios, na verdade, de que o paciente, então, está bem fragilizado. Tem as mãozinhas levantadas aqui, Lu. Ana Gozendo. Boa noite, querida. Faça a sua pergunta. Eliana?
Oi, sou eu? Sim, e você? Sua mãozinha está levantada. Faz sua pergunta que eu transmito aqui para a Lu. Tá, vamos lá, boa noite. Eu fiquei curiosa em saber quantas sessões que a Lu levou com esse paciente, em média de quanto tempo. E uma outra questão, o TOC é um transtorno que não tem cura, né? Então, assim, me parece, pelo que ela falou, ele tinha alucinações, ele tinha pensamentos mágicos e ele acreditava nesses pensamentos, certo? Tá. Só um pouquinho, deixa eu passar, senão eu me perco. Quantas sessões você levou e quanto tempo durou o tratamento? E aí você disse ali que o toque não tem cura. Repete a partir daí. Correto, o toque não tem cura. E no caso dele, além do toque, me parece que ele tinha algo a mais. Porque ele tinha alucinações. Ele acreditava nos pensamentos dele, em alguns momentos. E com isso, foi diagnosticado uma outra patologia além do toque? Ou realmente só foi o toque? Além do toque, ele tinha outras coisas mais, como alucinações, e se foi diagnosticado alguma coisa além do toque? Tá, então vamos lá. Primeira pergunta, então. Quantas sessões? Esse cliente ele ficou comigo por 1 ano e 8 meses. Então, no começo, nos primeiros 3 meses, eu o atendi 2 vezes por semana. Então, 1 ano e 8 meses aproximadamente, ele sendo acompanhado não só em terapia comigo, mas também pelo psiquiatra. Então, onde ele estava sendo ali medicado. 1 ano e 8 meses, os primeiros 3 meses, 2 vezes por semana, e depois nós seguimos com 1 vez só por semana. A próxima pergunta. O que ela falou? Se tinha alguma outra patologia junto, porque quando você disse que ele tinha alucinações também, ele tinha pensamentos mágicos, né? Ele acreditava nos pensamentos dele. Que foram alucinações. Eu não me lembro de você ter dito isso. Se você disse, por favor, repete. Não, ele não teve alucinações. Ele não teve alucinação, não. E a única comorbidade que ele tinha com o toque, na verdade, ele tinha ansiedade, então, como sintoma do toque, tá? Agora, sobre a questão de cura, é o seguinte, é possível, sim, que haja remissão, tá? É possível, sim, que haja remissão. Essa remissão do toque, no adulto, ela é mais incomum do que em relação a uma criança, por exemplo, a uma criança de 11 anos, 12 anos, né? Que a remissão ela é mais provável, tá? Então, hoje, eu costumo falar o seguinte, que nós temos verdades, tem verdades que são transitórias. Hoje é isso, agora amanhã pode ser que mude tudo, né? Mas hoje, até o momento, sim, pode ser, tem sim, é possível ter remissão. A outra, se teve alucinação, tem não tinha alucinação. Esses 3 pontos que eu falei são pontos que a gente precisa observar no toque, tá? Principalmente essa questão da crença delirante. Aí sim pode ter comorbidade, uma comorbidade que precisa assim, ser observada, como, por exemplo, um transtorno como o toque, mais algum tipo de transtorno, um dos tipos de transtorno de personalidade. Mas não era o caso dele, não havia alucinação. Ele estava inserido, na verdade, nesse segundo ponto. Tá. Eliana, você escuta se ela te pergunta, ela perguntando ali, ou Lu? Eu preciso repetir para você. Não, precisa repetir para mim, porque para mim sai muito truncado, eu não sei o porquê, mas eu escuto truncado. Mas será que você Vamos lá, Eliana. Boa noite, querida, sua pergunta. Boa noite. Luciana, você consegue me ouvir? Porque eu Estou estou te pelo ouvindo. Zoom também. A Luciana não consegue, tá. Eu queria só saber, porque a Luciana falou que se você puder escrever no chat, que eu não estou te ouvindo. Deixa eu ouvir a outra pessoa, tá? Às vezes o microfone dela está no mute. Oi, Lu. Às vezes o microfone dela está no mute, não? A gente está vendo aqui, só para ganhar tempo. Sabina, boa noite, querida. Faça a sua pergunta. Também não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, Sabina. Você está me ouvindo agora, Denise? Agora, Eliana agora, vamos lá. Tá, estava baixo mesmo. Bem, tá. o que eu queria saber? Ela disse que usou tanto o MDR como o TCC, né? Então, eu queria entender melhor como é que ela foi, eu entendi como ela começou recursando por meio do MDR e como que ela foi introduzindo o TCC e como é que ela trabalhou com essas duas coisas, né? Essas duas abordagens durante o tratamento.
Como você conciliou MDR e TCC durante o tratamento? Resumo. Ela está com o microfone fechado. Estou falando que eu estou com os 2 microfones ligados e está dando eco aqui. Então, como é que é? Vocês estão me vendo também pelo Insta? Sim. Todo mundo aqui? Eu posso desligar, então, desativar esse mic, o microfone do Zoom? Vamos tentar aqui de novo, então, gente, porque não tem jeito. Vamos lá, como foi que eu trabalhei? Bom, do MDR ficou claro, então, que eu entrei primeiro recursando o cliente, depois eu entrei com o protocolo, então, clássico, pegando, então, usando as 8 fases do MDR, bem como um protocolo específico para o toque, tá? Em termos da cognitivo-comportamental, eu usei, por exemplo, você sabe que a cognitivo-comportamental, ela tem todas as tarefas, os formulários que nós usamos para nós detectarmos, então, quais são os pensamentos automáticos, quais são os sentimentos envolvidos com aqueles pensamentos, quais são as crenças que estão por trás daqueles pensamentos intrusivos. Então, isso faz com que o cliente reconheça aquilo e a gente começa a ver que aquele pensamento, ele está por trás de uma crença, e essa crença, ela não é real, né? E além dos cartões de enfrentamento também que foram usados, então, por exemplo, quando um dos cartões, tem vários cartões, é claro, mas um deles, assim, era assim, cada psicólogo vai estabelecer ali, né? Mas tem cartões, por exemplo, um deles era, quando vinha um pensamento obsessivo, meu amigo viu um carro vermelho, meu amigo vai morrer. Ele imediatamente ele tirava aquele cartão e ele falava no cartão estava, isso é toque. Então, aquele cartão de enfrentamento dava mais segurança para que ele não tivesse o comportamento repetitivo, tá? Então, aí são várias técnicas que nós usamos dentro da cognitivo-comportamental, mas a outro tipo, né, vamos dizer assim, dentro da TCC, que é a exposição e prevenção de respostas, essa eu esperei mais até que o paciente ficasse mais fortalecido, que é expor o paciente àqueles disparadores iniciais. Então, tem tudo... Você criou junto com o paciente, Lu? Estão te perguntando. Junto com o paciente, exatamente. E esses cartões, eles foram criados a partir do que nós observávamos das crenças, e essas crenças, por exemplo, ele detectava, não faz sentido isso, essa crença não faz sentido. Então, a partir disso, nós criamos os cartões. De cartões de enfrentamento. Então, isso é toque. Não, isso pode ser diferente. Não, isso... Então, eram cartões que ele usava ali, e ele carregava esses cartões até porque para ele também significava segurança. Tá, legal. Eu estou vendo que algumas pessoas estão precisando sair. Eu queria agradecer as quase 70 pessoas que estiveram aqui conosco e já fazer o convite para a nossa próxima palestra live, que será daqui a 15 dias, tá? Sempre nas terças, às 20 horas. E a nossa próxima coautora, né, a quinta, vai ser Daiane Santos, Daiana Santos, é uma colega de São Paulo maravilhosa que trabalha com bebês e gestantes. Se faz MDR com bebês, faz. Incrível, incrível. Faz. E o pior, bebê high needs, aqueles bebês bem trabalhosos, de altas necessidades. Ela vai estar aqui compartilhando o capítulo que ela escreveu no livro sobre esse tema. Tá? Eu coloquei aí mais uma vez meu contato para que vocês possam me enviar o pedido e eu mando, lógico, para quem não está nos grupos, né, de MDR conosco, né, Lu? Para que vocês possam solicitar e a gente manda também toda a divulgação, a forma de entrar e tudo mais, tá? Mais uma vez, obrigada aos que vieram e vamos continuar aqui, porque Sabina tem uma pergunta, Lu. Ô, Adneide, eu quero que você... A Luciana falou que as pesquisas apontam que o toque ele é reconhecido na vida adulta, né? Que nas crianças, não. E quando uma criança... Eu atendi uma criança de 6 anos que ela tinha muita ansiedade, pensamentos obsessivos e a compulsão.
Daí a gente acaba chamando isso de tique, né? Mas, na minha visão, né, tem tudo a ver com toque. Estou errada? Mais ou menos. Está muito Ela ruim. começa Desculpa, minha amiga, mas dizendo... eu quase não estou ouvindo. Pois não, pode falar. Eu ouvi alguma coisa do toque em crianças, né? Uhum. E tique e transtorno. Tique e transtorno, a diferença. Tá, olha só, o que acontece? Não necessariamente o tique ele está ligado ao toque, tá? Não necessariamente está ligado. Nós até, lembra, Dineide, que eu comentei com você um caso de tique? Gente, síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette foi, assim, de uma forma incrível, reduziu o tique, meu Deus, em 90% com a EMDR. É outro caso que dá para apresentar também, né, Adneide, porque foi incrível. O que acontece? Eu ouvi alguma coisa assim sobre o diagnóstico de toque em crianças. Não é que não existe, não é que não existe esse diagnóstico, eu só disse que ele é mais difícil de ser diagnosticado porque a criança ela não consegue fazer uma explanação mais assim concisa a ponto de passar ali pelo crivo do diagnóstico, dos critérios diagnósticos, mas não é que não existe, certamente tem sim, e da mesma maneira que pode acontecer aí na adolescência, e tem mais chance de ter uma remissão sem tratamento, tem mais chance, mas não significa que tem essa remissão, tá? Em termos de tique, o tique ele é muito tratado também com a cognitivo comportamental e o EMDR ele pode sim entrar sim para trabalhar essas questões do tique. Aí, numa outra situação, a gente pode até fazer uma reunião para eu explicar como foi que eu tratei o tique com o EMDR, que foi assim, né, a Adneide, assim, nossa, maravilhoso. A Adneide, ela fez algumas pontuações assim, e eu segui essa direção dela nessas pontuações para o tratamento do tique, que foram, assim, pontuações formidáveis. E, gente, tive resultado. Obrigada. Já fica aí uma dica para o nosso 7º Encontro Nordeste de MDR, né? Nossa, o 7º Encontro já tem um outro tema, Adneide, maravilhoso também. Então, para o 8º. Uma última pergunta, Marcionila, querida, boa noite. Tenta resumir, porque eu tenho que passar para a Lu aqui, aí para eu poder pegar bem direitinho a tua pergunta. Boa noite, Adneide. Luciana, só uma coisa. Eu tenho uma paciente que tem 7 anos que veio com o diagnóstico de toque. Só que foi percebido que ela não é toque, ela tem um trauma que ela sofre na interação dela com a mãe, e aí esse trauma faz com que ela, por exemplo, para ela se sentir segura, ela controle o ambiente. Tanto que ela não apresenta esse tipo de comportamento na escola, na casa de amiguinho, ela só tem esse comportamento na casa dela, e quando a mãe dela está. É isso. Ela está compartilhando o caso de uma criança de 7 anos que tem um comportamento de toque específico só quando está em casa e com a mãe, para que ela possa controlar esse ambiente, né? Eu diria que essa mãe está falando de terapia. Vamos encaminhar a mãe para terapia, porque o que está acontecendo pensar nessa isso, relação exatamente. aí com essa filha, né? Exatamente. Uhum. Gente, mais alguma coisa, Lu? Eu queria só fazer a última pergunta. Assim, o que você pode nos dizer direto do seu coração em relação a esse paciente? Em relação... do teu coração, pensando nesse paciente e no teu trabalho lindo que você fez com ele. Ah, sim. Adneide, olha só que interessante. Eu quero até dizer, então, fechar assim com uma frase que eu coloquei. Deixa eu me ver aqui. Enquanto você procura a frase, Sabina está pedindo a indicação bibliográfica. Nós temos isso, você terá isso, Sabina, no livro. O livro está quase pronto, que eu digo assim, dá para vir para a nossa mão mesmo, tá? Nós estamos naquele momento assim, de ver com a editora que vai imprimir, e nós estaremos em breve lançando um Google Form para que vocês possam fazer as reservas. A previsão é nós lançarmos no próximo ano,
no sábado antes da nossa terceira imersão presencial aqui em Recife, tá? E vou avisar tudo direitinho, vai ter um lançamento oficial, presencial, em livraria, tudo como manda o figurino, mas nós vamos estar sempre noticiando isso para vocês, tá? Talvez no próximo, sei lá, daqui a 15 dias ainda não, tomara que eu consiga. Eu já trago esse Google Form para poder vocês começarem a fazer esse pedido de reserva do seu exemplar, tá? E lá tem toda a bibliografia de todos os 19 capítulos. E aí, Lu, qual é a frase? Você quer dizer Então, olha só. Primeiro, assim, eu quero deixar que é uma frase que está no começo do capítulo, que eu coloquei uma frase de Søren Kierkegaard, e ele diz assim, nessa frase, que eu achei também bem pertinente, né, referente ao tema, que diz assim: há duas maneiras de ser enganados. Uma é acreditar no que não é verdade. A outra é recusar a acreditar no que é verdade. Então, isso é muito pertinente para o nosso momento atual, mas sem querer problematizar. Mas, assim, acho importante, assim, estar deixando essa frase aí, porque trata muito ainda dessa questão de pensamento, e algo que o meu cliente falou no consultório que eu achei, assim, muito maravilhoso, e que eu gostaria de estar compartilhando aqui com vocês. Espero que eu consiga aqui ter o acesso, só um momento. Estabeleça para seu filho o prazo de ficar pronto às 8h30. Se ele não se aprontar a tempo, perde o privilégio de ir. Bem grande aqui esse conteúdo. Informando que essas lives serão gravadas, disponibilizadas aí na rede, tá? Para que a gente possa tanto rever, como quem não pôde estar conosco, poder ver também. Tá bom, gente? Uhum. Isso. Aí, olha só, essa foi uma frase que ele falou, eu achei tão bonita e pedi assim eu copiei essa frase, eu pedi permissão para ele. Ele disse assim: é boa a ideia de saber que meus pensamentos, essas conversas malucas que às vezes acontecem dentro de mim, por mais absurdas que pareçam, elas não têm poder de vida e nem de morte sobre a vida de qualquer pessoa que seja. Aí ele falou: sei lá, hoje eu sentei em frente a um lago e sorri. Então, isso mostra, né, nos mostra essa paz que ele, então, estava, né, com essa paz após, né, logo, na verdade, quando ele falou isso, ele ainda estava em tratamento ainda, mas já era algo que ele estava dizendo e se referindo à paz que ele estava tendo naquele momento. Ou seja, tem um peso de poder, de vida e de morte, exatamente. Uhum. Doutora Luciana Guimarães, muito, muito obrigada. Primeiro, pela sua disponibilidade em ter aceito o convite para falar no 5º Congresso Nordeste, 5º Encontro Nordeste de MDR, não é congresso, é encontro. Segundo, pela sua disponibilidade de ter aceito a proposta de transformarmos aquele encontro num livro. E terceiro, pela disponibilidade de estar conosco hoje, dizendo para essas pessoas, né, esse conteúdo tão maravilhoso do seu capítulo. Para concluir, eu queria fazer 2 convites a quem não é MDRista ainda, ou a quem não é psicólogo. O primeiro convite vai para todo mundo, que é o seguinte: no próximo momento da sua vida, quando você for procurar uma psicoterapia, procure um psicoterapeuta de MDR. Mas antes você se certifica se ele realmente fez a formação em uma das escolas autorizadas para isso. Porque, como toda a área, tem muito charlatão por aí que lê o livro de Francine, assistiu um vídeo e está aí fazendo MDR e retraumatizando muita gente. Exatamente. Tá? Então, se certifique, aonde esse psicoterapeuta, é fácil você achar isso na internet, fez a formação dele. E o segundo convite é para quem é psicólogo ou médico, com especialização em saúde mental, para que você venha fazer a sua formação. É uma formação de 3 finais de semana, tá? Muito profunda, muito interessante, com prática durante a aula, e para que você possa se tornar também um psicoterapeuta de MDR. Porque você vai estar simplesmente, e não apenas simplesmente, contribuindo para a cura de traumas do mundo. E tem sido uma experiência fantástica, tanto eu fazendo isso no meu dia a dia, como ver tantos colegas, tá? Não só no Brasil, como já falei, no mundo afora, sendo esse instrumento para a cura dos traumas das pessoas.
Obrigada mais uma vez a vocês que vieram, e nós nos encontramos de novo daqui a 15 dias para escutarmos Daiana falando sobre MDR com bebês e gestantes e bebês, e como é que isso acontece, como é que ela faz isso. Tá bom, gente? Um abraço no coração de todo mundo. Boa noite. Obrigada. Gratidão mais uma vez. Abraço. Obrigada, Muito Luciana. obrigada a todos vocês. Obrigada. Obrigada mesmo. Boa Obrigada noite. pela presença de Obrigada. vocês. Espero ter esclarecido as dúvidas. E se houver mais alguma, pode me procurar no pessoal. Tá bom? Obrigada, Dineide, pelo convite. É sempre uma honra estar com você. Em todos os sentidos. Você sabe disso. É uma honra mesmo. Obrigada, viu? Também. Obrigada, Dineide. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite para todo mundo, bom descanso. Bom E a gente descanso, continua boa noite. caminhando juntos.